A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tenho uma palavra de Deus para você que está passando por um deserto, ou para você que recebeu recentemente uma notícia ruim, uma notícia que não era favorável ao que você estava esperando, como por exemplo uma notícia de que você perdeu o emprego, sabe? Ou que um tempo difícil está para chegar e você pode ficar ansioso, pode ficar preocupado, mas eu tenho uma palavra para a tua vida aqui nessa tarde que Deus colocou no meu coração e eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu creio que Deus vai falar com você. E essa palavra, ela é o seguinte, que em tempos de crise, Deus libera para os seus um recurso sobrenatural para que você possa passar por esse período, tá? E isso daqui não é uma profecia que Deus vai liberar, não. Isso aqui é uma afirmação, isso é um fato. Deus libera um recurso para os seus em tempos de crise. Isso aqui é um fato. Nesse vídeo aqui, o que eu vou falar então? Eu vou te ensinar como você acessar esse recurso, tá? Esse recurso é um fato. Deus libera para os seus um recurso, uma provisão para passar por esse período de crise. Então, esse vídeo aqui vai ser para te ensinar como você pode acessar esse recurso, porque ele já está disponível para você, tá? Tem uma boa notícia para você aqui nessa tarde. Deus não manda ninguém para o deserto sem antes prover tudo que essa pessoa precisa para passar por esse período. Deus não coloca ninguém numa prova sem antes ensinar como essa pessoa sai dessa prova ou sem antes enviar o recurso que essa pessoa precisa para essa prova, tá? Essa é a fidelidade do nosso Deus. E você que está assistindo aí está num deserto, então tem uma boa notícia para você. Tem um recurso preparado, tem uma provisão preparada. E nesse vídeo aqui, se você assistir até o final, você vai descobrir como você pode acessar. Amém? Bom, antes da gente começar esse vídeo, só quero te pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você receber novos conteúdos sempre que eu postar aqui. Tem vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? Bom, também quero te convidar a conhecer os meus livros, que são projetos de Deus na minha vida. E eu creio que você vai ser extremamente abençoado na leitura desses livros, porque eu fui recebendo esse conteúdo do Senhor, escrevendo esse conteúdo, eu fui extremamente abençoado com cada uma dessas palavras que o Senhor me deu e eu escrevi nos livros, e eu creio que da mesma forma vai ser bênção para a tua vida. E também, ao estar comprando, né, você contribui aqui com o canal, contribui aqui para que os vídeos, né, possam continuar. Então, tenho certeza que vai ser bênção tanto para você quanto para mim. Amém? Sem mais enrolações, vamos aqui para o nosso vídeo e eu quero te convidar, né, como sempre, a você pegar a sua Bíblia aí e abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 17, aqui no versículo 14. A gente vai ler só um versículozinho que vai falar aqui quando Elias está falando com aquela viúva que não tinha nada só para comer, ela só tinha mais um pouquinho de farinha que ela ia preparar, o seu último alimento para ela e seu filho comer e depois morrer. Então, o contexto disso é que estava havendo uma grande seca em todo Israel devido à falta de chuva, que o próprio Elias havia profetizado que não choveria se não fosse pela palavra dele. Ou seja, então a gente está presenciando aqui em Israel um período de crise, né? Um período de seca, um período, podemos trazer assim para a nossa realidade, de deserto. Então, esse período aqui, Deus sustentou Elias e também sustentou essa viúva. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque essa viúva, ela fez ali duas coisas que é o que eu quero te ensinar nesse vídeo para conseguir acessar a provisão de Deus, o recurso de Deus. E tanto ela quanto Elias foram abençoados. E Elias recebeu uma palavra do Senhor
que quando havia acabado a água do ribeiro de Querite, né, Elias recebeu uma palavra do Senhor que tinha levantado uma viúva para tomar conta dele, para prover na vida dele. Então, Elias vai, obediente à palavra do Senhor, e vai acessar esse recurso agora. Mas o que ele encontra não é uma pessoa rica, não é uma pessoa cheia do dinheiro, cheia das condições para poder abençoar a vida de Elias. Elias encontra uma pessoa que está à beira da morte e que precisa de um milagre. Então, são as coincidências do Senhor, a forma como ele trabalha. Mas aqui então, a gente vai ver no versículo 14, a palavra do Senhor dizendo assim: porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre essa terra. Não sei se você conseguiu perceber, mas aqui é justamente o Senhor falando para aquela viúva que a farinha não ia acabar e o azeite não ia faltar até o dia em que chovesse de novo em Israel. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui? Deus está liberando uma provisão para a vida dessa viúva. Então Deus está dizendo que não vai faltar azeite e não vai faltar farinha até, ou seja, tem um tempo determinado até o dia em que chover de novo. Então, voltando aqui ao título do vídeo, que em tempos de crise, Deus libera para os seus um recurso sobrenatural para passar por esse período. Então aqui, a viúva recebeu uma palavra do Senhor que não ia faltar provisão na sua casa até que se encerrasse essa crise. Agora, como acessar isso? Porque o Senhor libera para mim e para a tua vida um recurso sobrenatural para a gente passar por esse período. Agora, como acessar isso? Bom, como acessar isso é o seguinte: a gente ouve muito falar que sacrifício gera milagre, realmente gera milagre, mas não é só sacrifício, é obediência também. Obediência mais sacrifício geram milagres. Não adianta a gente sacrificar sem estar obediente, né? A gente pode até ver no livro de Samuel, quando Samuel fala para Saul, que o Senhor tinha mais prazer na obediência dele do que todo aquele sacrifício que ele fez e poderia oferecer ao Senhor. Era mais preferível para Deus de que ele obedecesse do que apenas sacrificasse. Mas isso não significa que Deus não quer sacrifício. Pelo contrário, Deus quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso melhor, mas tem que ser debaixo da direção de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de obediência. Amém? Então aqui a gente pode ver essa viúva, ela sacrificando não o que não doía para ela, mas aquilo que mais doía e aquilo que ela só tinha um pouquinho. Então, vamos analisar o contexto. Se havia uma seca naquela época, se havia falta de chuva, né? Não estava chovendo mais. Então, a primeira coisa que a gente entende é que vai faltar água. E realmente, tanto é que Elias estava no ribeiro de Querite e ele teve que sair de lá porque o ribeiro secou. Era um tempo de crise, um tempo que não estava chovendo e faltou água. Então, quando Elias vai e encontra essa viúva, a primeira coisa que Elias pede é um copo de água. Elias pede água para ela. E a viúva, ela não se recusa em dar água para Elias. Então, ela chega e vai pegar água para ele. Só que a palavra diz no versículo 11 que quando ela estava se retirando para buscar a água, ele chamou mais uma vez e lhe pediu: por favor, trazem-me também um pedaço de pão. E aí que estava o problema. Bom, a água estava escasso. A água não era a água era um sacrifício para ela. Era um sacrifício dar um copo de água para ele, porque a água era algo que estava em falta, escasso para todo mundo. Mas esse não era o grande problema dela. O grande problema, o que era mais sacrifício para ela, era a comida. Então ela vira e fala: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus,
juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 2 gravetos para levar para casa, a fim de preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Então, comida para aquela viúva era mais sacrifício do que um copo de água, né? Só que o profeta vai liberar uma palavra para ela. E ele diz: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Então, aquela viúva, ela em nenhum momento se negou em sacrificar, oferecer um sacrifício e dar o que era escasso para todo mundo para o profeta. Mas aquilo não era o que doía nela. E ainda naquele episódio, quando Jesus está dentro do templo observando a oferta de todo mundo, ele vai observar que a oferta da viúva foi a maior que teve naquele lugar. E a oferta da viúva, ela era a menor aos olhos humanos, mas foi a maior para Deus. Por quê? A Bíblia diz que todo mundo que estava ali estava dando o que sobrava, mas aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Então, sacrifício para Deus tem que ser o que dói, o que realmente dói. E dar água para o profeta era ok, mas não doía de verdade no coração dela, porque a Bíblia não nos conta quanto de água ela tinha. A gente sabe que ela provavelmente tinha pouco, porque era um tempo de seca, mas existia algo que ela tinha menos ainda, tinha só um pouquinho, tinha o último, e isso era a sua comida, né? Mas Elias vai e libera uma palavra para ela: primeiro você vai e faz para mim um bolo, depois você faz para você e para o seu filho. E ela obedeceu a Elias, ela obedeceu a palavra que o Senhor tivera dado para ela através do profeta, e não acabou a comida dela, não acabou a farinha, não acabou o azeite. E a Bíblia vai dizer, no versículo 15, que imediatamente ela foi e fez segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Então um milagre chegou na vida daquela viúva, na família dela, porque ela foi obediente à palavra do Senhor e ela sacrificou não qualquer coisa, mas aquilo que doía para ela. E é dessa forma que a gente vai acessar milagres, que a gente vai acessar provisões sobrenaturais. Não tem jeito. Se a gente quer um milagre de Deus, a gente tem que obedecer e sacrificar. E não é sacrificar qualquer coisa, é sacrificar aquilo que dói. Então, eu não sei o que dói para você hoje, tá? E às vezes quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa só em dinheiro, mas isso às vezes é muito pequeno, porque dinheiro não é nada. Mais vale é o nosso coração para Cristo, voltado para a vontade do Senhor, voltado para as coisas que Deus tem para cada um de nós, né? Mas às vezes o dinheiro é aquilo que te dói. Então, pessoas vão e sacrificam dinheiro, mas o culto que Deus manda a gente prestar para Ele é nos oferecendo como um sacrifício vivo, oferecendo o nosso corpo, oferecendo a nossa vontade, para a gente não viver a nossa, mas viver a de Deus. Então a palavra para você nessa tarde é: você quer acessar o recurso sobrenatural de Deus? Você quer acessar um milagre? Você quer acessar aquilo que Deus já deixou preparado para você de antemão, antes de você entrar nesse processo? Então vai ser necessário você estar em obediência à palavra do Senhor, e vai ser necessário você sacrificar aquilo que te dói. A gente tem diversos exemplos de sacrifício na Bíblia, mas eu vou dar um aqui, que é o de Abraão com Isaac. Isaac tinha Ismael como filho também,
mas Isaac era o seu próprio filho, era o seu filho com a sua esposa Sara. E Isaac era realmente aquilo que doía para Abraão. E quando Deus manda Abraão sacrificar, Deus não manda sacrificar Ismael, Deus manda Isaac, porque Isaac era aquilo que doía. Então, a palavra para sua vida é: esteja em obediência e sacrifique ao Senhor aquilo que dói. Talvez seja o seu tempo, talvez seja o dinheiro, talvez seja a sua vontade, para você não viver a sua, mas viver a de Deus. Eu não sei o que você vai sacrificar, mas eu tô te dando aqui a receita para receber o milagre de Deus. Obediência mais sacrifício geram milagres. Amém? Então, para você acessar a provisão de Deus, tá aí a receita na tua mão. Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas tá aí em tuas mãos. Agora você já tem tudo o que você precisa. Vá e pratique. Obedeça, sacrifique ao Senhor, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida e a provisão vai chegar nesse tempo de crise. Amém? Porque o Senhor é fiel na minha e na tua vida. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de ativar os sininhos das notificações para receber conteúdos novos que eu postar aqui no canal. Nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.